A semana foi agitada, né, Elisa? Em Brasília, 3 ministros da saúde do governo Bolsonaro foram ouvidos na CPI da pandemia. Henrique Mandetta, com quem entrevistamos ontem, Nelson Teich e o atual chefe da pasta, Marcelo Queiroga. Eles foram, inclusive, perguntados sobre diversos temas: as medidas de isolamento social, a testagem pelo país, a compra de vacinas. E um outro assunto muito discutido nas sessões foi a questão do tratamento precoce, principalmente o uso de cloroquina para pacientes com Covid. E depoimentos importantes também estão previstos para a próxima semana, inclusive nomes que ocuparam postos importantes do governo Bolsonaro. É o caso, por exemplo, de Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação da presidência, e do ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. A gente conversa sobre essa primeira semana da Comissão Parlamentar de Inquérito e sobre a expectativa para os próximos depoimentos com o senador Marcos Rogério, um dos integrantes da CPI da pandemia. Senador, bom dia, obrigado por mais uma vez atender a CNN, seja bem-vindo. Bom dia a você, Donato, bom dia, Elisa, ao amigo da CNN, um prazer muito grande participar com vocês. Senador, o senhor acredita em medo, receio, ainda treinamento do ex-ministro Pazuello para não ter comparecido à CPI ainda? Eu estou perguntando isso porque nós ouvimos há pouco o ex-ministro Mandetta falar em medo. A narrativa de quem está de fora é sempre cercada das circunstâncias políticas, né? Veja, medo deveria ter, no caso do ex-ministro Pazuello, os integrantes da CPI, porque se ele realmente se expôs como foi afirmado e os documentos que comprovam essa exposição foram encaminhados, estiveram à disposição dos membros da CPI, nós é que temos que ter medo, porque alguém que teve contato com alguém com Covid, ficar numa sala como aquela, exporia todo mundo a risco. Eu acho que isso seria desnecessário, né? Então, não acho que tenha que ter, o governo não tem razão para temer o depoimento do ex-ministro Pazuello. E outra, treinamento, com todo respeito, você pode até estabelecer alguma linha de comportamento, né, num ambiente como esse, mas você não consegue treinar alguém de uma hora para outra para ir numa CPI e falar sobre fatos que ocorreram dentro do Ministério, né? Mais do que isso, alguém que chegou no topo da carreira militar do Exército, certamente que já foi muito bem treinado do ponto de vista da pressão, do ponto de vista da intimidação. Não vejo essa preocupação, né? Talvez alguma orientação mais no campo protocolar, né? Algo que ele não está habituado, né? Mas com relação a treinar, com relação a conteúdo, isso não acho que surta qualquer efeito. Senador, mas seria também natural que qualquer ser humano que tenha sentado na cadeira de ministro da Saúde na maior crise sanitária das nossas vidas sinta qualquer insegurança ao ter de responder a respeito de um cenário com 400 mil mortes, né? Também não é algo tão distante da nossa realidade, que seja Pazuello, que seja Mandetta, que seja Teich ou o próprio Queiroga, que também passou por uma situação de ter de responder a muitas perguntas, né? Quando a gente fala de um cenário com tantos óbitos, é muito natural também que Pazuello esteja, inclusive, acompanhado de um advogado para saber o que respondeu. O senhor acredita que não há algum motivo para preocupação? Não, Elisa, infelizmente a sua afirmação não está correta. O advogado não vai poder ajudar muito o depoente, porque na condição de testemunha, um dos requisitos é não poder ser orientado. Ele não pode ser orientado, não pode ser intimidado e nem ameaçado. Então, qualquer tipo de eventual orientação, não só ele, qualquer depoente da CPI, qualquer tipo de orientação, ela deve ser feita antes. Durante a CPI, não cabe orientação. Sim. É isso que eu me referia, que Pazuello já tem tido esse acompanhamento, mas eu me refiro agora, até com uma instrução do advogado, para que ele não deixe de responder as questões, mas que seja mais sucinto e objetivo, até para evitar qualquer problema. Até para não fazer com que a CPI também comece às 10 da manhã e vá até às 10 da noite, o que é desnecessário. É possível você fazer o enfrentamento de todos os fatos, de todos os pontos, de maneira sucinta, né? A gente não quer ali uma coisa interminável. E outra, ele vai falar sobre a gestão dele à frente do Ministério da Saúde. O que eu tenho observado, Elisa,
é assim, é uma tentativa muito clara dos membros da oposição de tentar tomar os depoimentos dos depoentes, das testemunhas, numa espécie de tribunal de inquisição. Né? Há uma forçação no sentido de confirmar uma narrativa pronta. Você tem que perguntar, né, o depoente. Agora, você não pode controlar o que ele vai dizer. Se ele estiver mentindo, aí você tem os instrumentos próprios para poder enquadrar quem mente numa CPI. Agora, ele tem que enfrentar os fatos, né, como foi a gestão, e dar a versão dele sobre cada conduta. Porque o ato administrativo em si não há novidade, ele é um ato transparente. Está no portal da transparência do Ministério da Saúde. O que ele vai ter que trazer é a sua leitura, é as razões que motivaram o ato administrativo no momento em que ele aconteceu. Agora, achar que ele vai dar todas as respostas que, de repente, a oposição queira, isso certamente não vai acontecer. Não aconteceu antes e não vai acontecer agora. Ele tem que trazer a versão dos fatos que ocorreram. CPI investiga fato determinado. O que acha o ministro, a questão de futurologia, isso não é objeto de investigação na CPI. Senador, nós vamos a Brasília. Kenzo Matida, nosso âncora lá em Brasília, também participa dessa entrevista. Tem perguntas ao senhor neste momento na capital federal, pois não, Kenzo? Obrigado, Nonato. Senador Marcos Rogério, eu gostaria de questioná-lo sobre a cúpula ali da CPI, que fala muito já de indicativos, indícios de materialização ali de diversos pontos que foram questionados pelas testemunhas que foram ouvidas ao longo dessa semana, como, por exemplo, um ministério ali paralelo, a expansão do uso da cloroquina, quando o ex-ministro Mandetta falou ali também sobre a bula da cloroquina, que ele foi levado para uma reunião ali de que queria se mudar a bula da cloroquina, enfim, falou-se em vários pontos. O senhor acredita que já há materialização ali de alguns itens que indicam essa interferência do Palácio do Planalto ali nas ações mesmo, a alta cúpula mesmo da CPI sempre diz isso, de que já há alguns fortes indícios ali. Como é que o senhor avalia isso? É possível reverter essa situação ainda, senador? O Kenzo, primeiro que não há o que reverter, né? A narrativa da oposição é sempre a narrativa da oposição. Veja que o relator e alguns outros membros da oposição, quando do início da CPI, já falava ali em governo genocida, presidente genocida, comparando ele a Slobodan Milošević, enfim, uma série de afirmações que não são afirmações típicas de quem quer investigar, de quem quer aprofundar na investigação, ter contato com os fatos e, a partir desses fatos, desse conjunto probatório, você fazer a análise e o julgamento. O julgamento é no final. Essa é a fase da coleta de informação, coleta de dados, coleta de provas, ouvir as versões. Julgamento não se faz no meio do processo. Então, quando você tem julgamento antecipado, isso mostra a parcialidade da CPI. Não é isso que a sociedade brasileira quer. Né? O que eu vejo ali é um esforço muito grande para confirmar a própria narrativa daqueles que, ao invés de serem investigadores, me parecem comportar como verdadeiros acusadores. Veja, essa pandemia é cercada de incertezas. Não há afirmações absolutas em relação a essa CPI. No último depoimento que nós tivemos do atual ministro Queiroga, Marcelo Queiroga, o que pareceu ali é que se tratava de uma CPI, a CPI da cloroquina. Antes era a CPI do ódio. A cada momento a gente vê um comportamento, uma conduta que tenta confirmar uma narrativa. É preciso ter muita cautela, nós estamos no meio de uma pandemia. É claro que, assim, é preciso avançar, é preciso melhorar, nós precisamos de mais vacina. Agora, as vacinas que estão disponíveis estão sendo compradas. Não há vacina disponível que hoje o Brasil não tem interesse em comprar, desde que tenha registro, obviamente, na nossa agência reguladora, na Anvisa. Mas a maneira como se pinta o cenário dentro da CPI me parece querer passar a imagem, a impressão para a sociedade de que nós estamos diante de uma questão simples. Se resume ao fato de ter usado ou não a cloroquina, ter dado ordem ou não quanto à cloroquina. Eu perguntei objetivamente a 2 ministros se o presidente Bolsonaro havia dado ordem direta para a introdução da cloroquina no protocolo. Todos eles afirmaram não.
Perguntei indiretamente, houve essa ordem por parte dos demais ministros? Também disseram não. Bom, opinião sobre medicamentos, sobre chá, sobre alguma coisa com relação a não só a questão da Covid, não só o presidente, mas boa parte dos brasileiros tem. Quantas vezes não recebemos no WhatsApp aí, né, receita da vovó para curar dor de barriga? Então, opinião todo mundo tem. Agora, quem deve administrar medicamento ao paciente é o médico. E aí vão dizer, não, mas o médico não deveria recomendar a cloroquina. Ó, peraí, vai recomendar o quê? Você não tem um medicamento próprio para cloroquina. Eu perguntei isso para todos lá. Senador. Qual é o medicamento registrado para a Covid-19? Não tem. Então, a indicação é o tal do off-label, né? Não está na bula e indica aquilo que o médico acha que deve indicar. Com relação a essa questão de por decreto, Elisa, me permita fazer essa observação. Tinha a tentativa de um decreto para mudar a bula da cloroquina. Com todo respeito, é risível ouvir isso. Quem tem o mínimo de noção de como funciona a composição de uma bula de medicamento, sabe que decreto não muda a bula de medicamento. Isso é brincar com a inteligência das pessoas em geral, sabe? É querer construir uma narrativa, mas que força muito a barra. E outra coisa, bom, disse que tinha lá a cópia de um decreto, ou a rascunho de um decreto. Esse decreto existiu realmente? Se existisse, jamais teria validade, porque decreto não muda a bula de remédio. Mas existiu de fato, aí se apega a uma situação que, com todo respeito, chega a ser ofensivo à inteligência das pessoas. Senador, o senhor... Perdão, Kenzo, desculpe a deselegância, viu? É que o senador citou que não houve a divulgação da medicação, que não houve a recomendação, mas o fato de um presidente aparecer em vídeos, em lives, em fotos, segurando a caixa de um medicamento, o senhor não acredita que isso seja uma propaganda de um medicamento? Por qual motivo o presidente estaria segurando uma caixa de um remédio na mão sem querer divulgar esse remédio? Não, Elisa, eu não estou dizendo que o presidente não defendeu, não. Eu estou dizendo que o presidente não deu ordem ao Ministério da Saúde que colocasse no protocolo. É outra coisa. Veja, a opinião do presidente, o presidente não é investigado na CPI. Tem hora que eu fico ouvindo aí as especulações todas, parece que o presidente está sendo investigado. Presidente da República e chefe de poder não é objeto de investigação em CPI. É bom que se deixe claro isso. Então, a opinião do presidente em relação a esse medicamento ou a outro não está em julgamento. A questão é, houve uma determinação para que se constasse num protocolo isso. Houve essa questão do decreto, por exemplo, houve um decreto determinando, porque aí é a usurpação de competência, porque de quem é a competência para regular sobre medicamentos? É da Anvisa. Né? Depois de vencer todas as fases dos testes clínicos e tal, passar por todo aquele processo burocrático, né? De testagem e tal, é a Anvisa que autoriza, como acontece com as vacinas. Não é um decreto presidencial, não é uma decisão judicial. Então, isso não houve, não aconteceu. Agora, a opinião do presidente, todos nós sabemos qual é. Agora, vão investigar também os governadores que estão comprando a cloroquina? Vão investigar os prefeitos e governadores que estão comprando e usando para a Covid a ivermectina? Vão investigar e punir também os médicos que estão fazendo a mesma coisa? Os hospitais que estão adotando um kit Covid, que vai de azitromicina, corticoide, esse remédio para verme aí, o Anita ou o outro. Então, assim, só estão batendo nessa tecla porque foi o presidente que falou da cloroquina. Então, com todo respeito, o centro do debate com relação à Covid não deve, com todo respeito, repito, ser a cloroquina. Não é esse o centro do debate. Sabe, no momento que o Brasil precisou de ampliar os seus leitos de UTI, ampliar os leitos com respiradores mecânicos, foi o governo federal que viabilizou. Os estados não conseguiram comprar, os municípios não conseguiram. A Bahia comprou, pagou e até hoje não recebeu. O Pará comprou, teve problema. O Amazonas comprou, teve problema. Sabe quem foi que garantiu a chegada de respiradores para atender os pacientes Brasil afora? O Ministério da Saúde. Os estados estão aí, batendo cabeça para comprar vacina. Até agora não conseguiu comprar nada.
O único que conseguiu entregar vacina até agora é o governo federal, à exceção de São Paulo com o Butantan. Então, assim, é um problema complexo, é uma situação nova, não há como fazer afirmações de que não aconteceram erros pontuais, né, seja no Ministério da Saúde, seja nos estados e municípios, né? Agora, isso tem que ser apurado na medida da culposidade, né? A dolo, não a dolo, é isso. Não dá para fazer afirmações categóricas de que o presidente seja o vilão, o culpado pelo problema da pandemia que atinge o mundo. Veja, estados que estão sendo mais radicais no controle da pandemia estão apresentando dados melhores? Estão com índices melhores, com uma taxa de morte menor? Com todo respeito, não é isso que os números estão apontando. Então, ninguém tem a fórmula mágica para resolver. Gostaríamos que tivesse. A única solução que nós estamos vislumbrando pela frente é a vacina. E ela está chegando, graças a Deus, cada dia mais, em maior volume, em maior quantidade. Senador Marcos Rogério, um dos integrantes da CPI da pandemia, muito obrigado pela conversa aqui com a CNN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Nonato, Elisa e ao telespectador. Kenzo, obrigado. Até logo mais, hein, também.